E tomamos assim balanço para dar início ao primeiro painel deste encontro. Para que serve a escola? Para moderar este painel temos connosco a jornalista Isabel Leiria, que convido desde já a juntar-se a nós. É licenciada em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o ISCSP. Com o curso de formação de jornalistas do CENJOR, o Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, iniciou a carreira no Jornal Público, onde trabalhou durante 10 anos. Em 2009 começou a trabalhar no Expresso, onde acompanha os temas de educação, e em 2022, recentemente, assumiu as funções de coordenadora da secção de Sociedade. Bem-vinda, Isabel Leiria, obrigado por estar connosco. Deixo consigo as rédeas deste próximo debate. Até já. Até já. Bom dia a todos e bem-vindos a este primeiro painel de debate, onde vamos tentar responder à questão para que serve a escola. Como já disseram, eu sou a Isabel Leiria, sou jornalista do Expresso, acompanho esta área da educação e de ensino superior há alguns anos, e durante a próxima hora vamos tentar falar refletir um bocadinho sobre a realidade do sistema educativo em Portugal, como tem evoluído e para onde deve caminhar. Julgo que é notório e sabido que o progresso de Portugal nas últimas décadas no que respeita aos indicadores de qualificação é inegável, ainda que o atraso com que o país partiu ainda hoje se reflita num déficit de qualificações no conjunto da população ativa. Mesmo assim, olhando para os indicadores referentes à população mais jovem, nós vemos, por exemplo, temos progressos assinaláveis, como na taxa de abandono escolar precoce. Isto é um indicador que mede a percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que não concluíram o ensino secundário. Esta percentagem era de 50% no início da década de 90, hoje está nos 6%, abaixo da média da União Europeia. Se olharmos para as qualificações do ensino superior, nós vemos, por exemplo, que a população entre os 25 e os 34 anos diplomada passou de 25% em 2010 para 42% em 2020. Portanto, isto no espaço de uma década. Nós estamos à beira de conhecer os resultados de mais um concurso nacional do acesso ao ensino superior, no próximo fim de semana, e voltamos a ter um número recorde de candidatos, o que é definitivamente um bom sinal, ainda que isto também depois tenha muito a ver com alterações nas regras que também estão familiarizados no ensino secundário. Mas ainda assim há muito ainda por trabalhar. Um estudo recente do Banco de Portugal mostra como o elevador social que deve ser a escola ainda não funciona em pleno. Neste estudo, os investigadores concluíram que só 10% dos filhos de famílias com baixos rendimentos e poucas qualificações vão para o ensino superior. E isto compara muito mal com outros países da União Europeia. Outros estudos do Ministério da Educação mostram como os alunos apoiados pela ação social escolar, ou seja, aqueles que têm rendimentos mais baixos, têm maior probabilidade de reprovação. O que é que está a falhar? O que pode a escola fazer diferente? É uma questão de recursos, as respostas têm de ser mais integradas, é sobre tudo isto que deveremos falar na próxima hora. Por outro lado, assistimos a uma crise de atratividade pela carreira docente. Não é um exclusivo nacional, mas faz sentido de forma bastante acentuada em Portugal. O envelhecimento da classe é um problema e reflete-se aqui numa outra dimensão deste tema. No momento em que as transformações tecnológicas, culturais, sociais acontecem a grande velocidade, gerando gaps geracionais relevantes entre quem ensina e quem aprende, que mudanças são necessárias nas escolas? O que deve a escola ensinar que não ensina? Como ensinar estas gerações que têm outras preocupações, que se relacionam de forma diferente, que consomem de forma diferente? A organização escolar é demasiado estrutural e formal? São temas muito diversificados, com respostas várias, com certeza, e eu agora passaria a chamar os participantes neste painel que nos vão também falar daquilo que foi a sua experiência passada, presente e de como olham para o sistema educativo. Começo por chamar a Mónica Betancourt Dias, é diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, formada em Bioquímica e Biologia Celular, é uma das cientistas mais reconhecidas nesta área, como tal tem vários prémios internacionais no currículo. Chamo também Filipe Gabal, arquiteto, professor coordenador na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. É também investigador no Laboratório de Investigação em Designs e Artes e, além de professor, é autor de diversos projetos de arquitetura, cenografia, desenho de exposições e mobiliário. Temos também para participar neste debate o Miguel Almeida. É General Manager da Cisco Portugal, licenciado em Marketing e Relações Públicas pelo Instituto de Novas Profissões, membro de diversas comissões executivas e patrocinador executivo na Cisco.
Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença. Eu, se calhar, começo por si, Mónica. O seu percurso profissional fala por si, se calhar é um bom exemplo de uma resposta para que serve a escola. Pedir que recordasse um pouco o que foi o seu percurso escolar e como a escola foi determinante na construção da sua carreira e, a partir daí, também pensarmos, refletirmos sobre aquilo que ainda falta fazer e que pode ser feito na escola para ajudar as novas gerações. Essa é uma pergunta muito grande. Antes disso, gostava de dizer que estou muito feliz por estar aqui. Acho que este assunto é super importante e acho que todos nós temos um papel em refletir o papel da escola, nomeadamente pessoas como eu, que são líderes de institutos de investigação em Portugal e aqui em Oeiras. Portanto, com vocês, refletir o papel da escola. Portanto, é uma pergunta grande. Eu tenho aqui 3 pontos essenciais em que pensei em que a escola teve um papel importante no meu percurso e pensar também qual é o papel que a escola tem hoje em dia em relação a esses pontos. Portanto, eu acho, e estou a pensar da perspectiva também de uma investigadora e daquilo que é importante para pessoas que possam vir ser os investigadores do futuro. Portanto, uma das características mais importantes é a curiosidade e olhar para o mundo que nos rodeia e capacidade de procurar informação de uma forma interdisciplinar e crítica e pensar de uma forma diferente, o out of the box, não é? Isto é essencial num cientista. Eu desde cedo fui exposta a livros, revistas, museus e a maior parte, confesso, não foi na escola, foi pelos meus pais. Mas estava a pensar o que é que houve assim, eventos na escola que foram muito importantes para mim, nomeadamente trabalhos de projeto. Por exemplo, eu lembro no 5º ou 6º ano tive um trabalho que foi à volta da alimentação saudável e do poder de compra em vários países e no fundo mostrava várias áreas de saber, já era interdisciplinar, no fundo a economia, a parte da saúde e que foi muito giro, ainda me lembro hoje em dia, já foi há muito tempo. E agora pensando nas minhas filhas, algumas escolas, como aquela em que elas estão, não têm manuais escolares, não é? Portanto, elas têm, desde muito cedo, trabalham em projetos e têm um cantinho dos livros onde vão pesquisar, têm o iPad e, portanto, desde cedo a pesquisa é parte do treino que elas fazem e foi a razão para escolher essa escola. E acho que isto ainda é raro, no fundo, esta virar a escola para a curiosidade dos miúdos, ouvir os miúdos, co-criar com os miúdos que projetos é que eles querem fazer e, no fundo, valorizar a curiosidade destes miúdos, a proatividade nessa curiosidade e habituá-los a questionar, a desconstruir a cabeça, não é? Habituá-los a questionar e a procurar a informação. E, no fundo, isto é algo que ainda hoje em dia, quando recebemos estudantes que já fizeram licenciatura no Instituto Gulbenkian de Ciência, muitas vezes temos mesmo de desconstruir a cabeça das pessoas, porque estão habituados a ler um manual, a não procurar tanta informação e a informação que eles esperam é aquela que está escrita. E um cientista não é isso, nós temos que inventar o novo, não é? Portanto, eu acho que aí há muito trabalho que a escola pode fazer e provavelmente muitos de vocês já fazem. Temos que despolutar a curiosidade, a capacidade crítica e analítica e é algo que o Instituto Gulbenkian de Ciência, em colaboração com a Câmara de Oeiras, está a tentar fazer com um projeto chamado Lab in a Box em muitas das vossas escolas. Para expor os miúdos a esta capacidade de fazer experiências, pensar na pergunta e depois estabelecer maneiras de testar essa pergunta e de arranjar respostas. Depois outras 2 ferramentas, mudo tópico, que foram críticas no meu percurso escolar. Isto é fora do conhecimento, mas um deles foi ser presidente da Associação de Estudantes e outro ao desporto. Fiz parte da equipa de vôlei e fui campeã nacional. E a razão porque eu acho que isto é muito importante um deles é a autoconfiança. E a autoconfiança é crítico para a pessoa ser capaz de se afirmar, fazer coisas novas, entrar por caminhos novos. E nomeadamente nas crianças, obviamente, é crítico, mas mesmo nos alunos que vejo chegar ao IGC de origens menos privilegiadas e muitas vezes até no caso das mulheres, o facto da pessoa ter que instilar alguma autoconfiança. E é algo que desde muito cedo é bom fazer nas crianças e o desporto e o associativismo têm um papel muito importante. Mas também promoveram, nomeadamente o associativismo, a consciência da participação cívica e a liderança. E isso eu acho que é importantíssimo, é o papel da escola na formação de cidadãos. Também participei na formação, em fazer um jornal da escola, no 5º e 6º ano também acho que contribui imenso para o espírito cívico. E na escola da minha filha vejo a questão do conselho de escola, conselho de turma, conselho de escola, onde os miúdos debatem questões e tentam melhorar a escola desde muito cedo no percurso educativo. E isto também sinto nos miúdos, mais uma vez, não são tão miúdos, não é? Já têm a licenciatura que vêm ao IGC. Há alguma falta de proatividade. As pessoas não acreditam que podem mudar o mundo à volta delas.
E isto é algo que desde cedo eu acho que é muito importante que os miúdos cresçam com o espírito que podem mudar o mundo à volta deles. E aqui a questão da comunidade, a questão da relação das escolas com a Câmara Municipal, perceberem que os miúdos trabalharem com a comunidade para mudar o ambiente em que vivem, nomeadamente a questão da sustentabilidade e do ambiente, acho que é extremamente importante. E pode ser feito de uma forma transdisciplinar mais uma vez. Finalmente, o último ponto, depois disto, é a questão da tolerância e a capacidade de relação com os outros, e que é completamente crítica na nossa sociedade e muito atacada hoje em dia, como sabemos. Por um lado, a tolerância à diferença, e isto eu lembro-me ainda pequena, de haver pouca tolerância, haver bullying, em relação, ainda me lembro de uma colega na primária que era negra e que era bullied pelos colegas, miúdos que têm peso a mais, por aí fora, e nesse sentido acho que a minha escola não foi mesmo um exemplo. Mas acho que é diferente hoje em dia. Por exemplo, eu perguntei à minha filha o que é que ela valorizava da escola dela, e ela, que tem 10 anos, minha filha mais velha, e ela dizia que o que eu valorizo mais é mesmo esta capacidade da diferença. E porquê? Porque a minha filha tem 10 anos, como eu disse, é uma miúda super energética, super criativa e muito impulsiva. E, portanto, tive que mudar 2 vezes de escola até encontrar uma escola onde valorizavam essas características dela. E ela valoriza muito o facto, durante algum tempo, terem-na posto separadamente a fazer os testes, porque ela realmente não conseguia fazer os testes em conjunto, porque ficava com o que se passava à volta, desorientava-se e não se conseguia focar nos testes. E hoje em dia ela própria a dizer: eu quero fazer os testes no meio dos meus colegas. Mas houve essa abertura para a diferença, para ver que havia ali uma criança que era diferente, mas que tem outras características que vale a pena valorizar e que temos que, no fundo, lidar com ela de uma forma diferente. E em todo o percurso dela tem tido, visitam a Cercica, tem um miúdo que tem bastantes incapacidades e que faz sempre parte de tudo e ajudam a fazer parte de tudo, e portanto dias anti-bullying por aí fora, e eu acho que ela valoriza muito também por ser parte dela e dela ter tido essa atenção especial. Ela valoriza muito e disse-me que era realmente a coisa mais importante da escola. Portanto, e acho que estes planos individuais de trabalho, esta capacidade de olhar para a diferença, porque é a diferença que nos enriquece, aí nomeadamente em ciência, esta capacidade de ser diferente, de ter uma maneira diferente, um cérebro diferente, que pensa de uma maneira diferente, é completamente crítico para nós arranjarmos as soluções para o futuro que precisamos tanto neste momento. Portanto, em sumário, já falei imenso, precisamos de uma escola que forme cidadãos mais tolerantes, ativos, intervenientes, com conhecimento e capacidade crítica. E acho mesmo que instituições como a nossa, como o Instituto Gulbenkian de Ciência, aqui em Oeiras, devem ajudar nessa preparação, que é um trabalho de toda a comunidade, e estamos aqui para trabalhar com vocês para fazer uma escola melhor. Obrigada. Obrigada, Mónica. Miguel Almeida está habituada a gerir pessoas, a gerir equipas. Perguntava-lhe como é que vê e avalia a formação de talento em Portugal, e também depois as condições de trabalho que são oferecidas, em particular aos jovens que ingressam agora no mercado de trabalho, até porque isso se relaciona com uma outra questão muito importante que tem a ver com a retenção de talento, a nossa capacidade de mantermos cá os jovens formados com a qualidade que é reconhecida. Que avaliação é que faria atualmente desta formação? Okay. Em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Oeiras por este convite. Eu diria que sou a pessoa que menos percebe de educação aqui, mas a verdade é que percebo do recrutamento de pessoas, que no fundo tem tudo a ver com a educação. Assistem à volta de 1000 pessoas aqui em Oeiras, okay? Destas 1000 pessoas nós contratámos em pandemia à volta de 540, okay? Portanto, eu diria que hoje em Portugal existe uma economia em pleno emprego, mas, mais importante, há uma competitividade à volta do talento incrível em Portugal. Okay? Não há pessoas na área do IT, que é a área que eu conheço bem, que desejam emprego e que não tenham esse emprego. Okay? Portanto, isto leva-nos a olhar para a educação como um dos fatores mais críticos que temos em termos de economia. A nossa comparação com muitos países que têm outros recursos, como o petróleo, como as energias, etc., que não temos nós, a única forma de nós nos equipararmos a este género de países é investirmos em educação, é investirmos na nossa população. É a única forma que nós temos de fazer. Há 2 pontos importantíssimos que nós, que eu, Miguel Almeida, como
pessoa tem que gerir esta empresa, olhe para a educação. A capacitação, portanto, potenciar a juventude que temos em Portugal e motivá-los a querer fazer coisas diferentes e melhores, como já foi falado aqui. E depois um segundo ponto é muito importante. É um mecanismo da inclusão social. É muito importante hoje. Nós, quando vivemos em economias de pleno emprego, nós temos que aproveitar todas as faixas que existem na nossa sociedade. Okay? E realmente a escola aqui é muito, muito importante. Nós acreditamos que a igualdade de pessoas, géneros, do que seja, é hoje um ponto que realmente é muito importante para o desenvolvimento de um país. E neste fator a escola, e diria todos vós estão aqui, tem um papel muito, muito, muito importante. Em relação ao talento e à entrada do talento no mercado do trabalho, ou do emprego, ou seja o que for. É verdade que em Portugal, se nós olharmos para o salário médio do português, que sai da universidade e que entra a trabalhar, é realmente muito abaixo da média europeia. Ok? Mas é preciso ver que existem áreas de trabalho em Portugal onde o salário é muitas vezes equiparado à média europeia. Isto devia nos levar a pensar em ajustar as nossas universidades, os currículos, os cursos, àquilo que está a ser pedido em termos internacionais. Ok? Nós temos muitas universidades que têm cursos com 20 e 30 alunos e que no fim do curso essas pessoas não têm emprego. Isto, na minha opinião, nós estamos a vender às pessoas um sonho que não existe ao fim do quarto ano. Okay? Não há mercado que vá consumir estas pessoas. Portanto, o que nós temos é que dimensionar as nossas políticas de acordo com aquilo que temos para vender daqui a 3, a 4 ou 5 anos. Okay? Eu vos garanto que não há ninguém no meu mercado que hoje em dia em Portugal comece a trabalhar com o salário mínimo. É impossível. Porque há poucas pessoas, okay? Automaticamente o mercado vai começar a pagar acima disto. Okay? Portanto, o que nós temos que encontrar são mecanismos de motivar os jovens a ir à procura de cursos que têm, diria, 90% de uma taxa de emprego no fim desse mesmo curso. Ok? A questão da retenção também é um ponto muito, muito importante. Ok? Nós acreditamos que a retenção não se faz apenas com o dia 25 ou dia 26, que é quando chega ao nosso ordenado. Okay? Obviamente que é importante esta parte, mas existem muito mais coisas importantes. Okay? Por exemplo, a Cisco tem políticas de retenção, vão desde a formação obrigatória, toda a gente tem que fazer todos os anos, não apenas em questões do IT, okay? Temos outros géneros de formações, nós temos uma série de grupos que tratam de voluntariados, nós temos uma série de políticas à volta da saúde, vai desde a mental, a tudo o resto que existe. Nós acreditamos que esta economia do talento não vive apenas do ordenado que nós pagamos ao dia 25 ou ao dia 26. Há muito mais coisas que hoje influenciam estas pessoas a querer ficar ou numa Cisco ou noutra empresa. Okay? Portanto, a questão da retenção em Portugal hoje é um ponto muito, muito importante. Porque eu não me lembro dos números concretos, mas há uma estatística em que apresenta números muito grandes de pessoas
que estão a trabalhar em Portugal, mas que em nada contribuem para a nossa economia. Trabalham em empresas que estão lá fora, muitas vezes não pagam impostos aqui. Portanto, nós em comunidade, nós temos que motivar desde a escola a pessoas a tirarem aqueles cursos que o mercado está disponível para empregar e para pagar, a termos um ciclo de vida grande dos nossos jovens em Portugal. E era isto que eu queria dizer em relação a este tema. Miguel, mas já agora permita-me lançar uma provocação, mas que entronca aqui na pergunta que serve de mote a este debate, que é para que serve a escola. Do que disse, dá um pouco a ideia de que a escola serviria apenas para formar um jovem para uma determinada profissão. E a minha pergunta é esta. Hoje em dia, dada a diversidade e a heterogeneidade de coisas que se pedem, não deve a escola formar de forma mais genérica, dando uma diversidade de instrumentos e de meios que permitam, de facto, à pessoa construir o conhecimento e saber onde vão aprender, como vão aprender? Sim. Obviamente sim. Deixa-me dar um exemplo pessoal. Eu sou formado em Relações Públicas e Publicidade. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Não tem nada a ver. Obviamente nós todos na vida somos um Relações Públicas, não é? Mas tudo o resto, tudo o que eu aprendi, ok? Adaptei, no fundo, à vida que fui fazendo, ok? Portanto, o que eu acredito é que a escola tem que nos dar a base, mas a verdade é que tem que nos dar alguma orientação para onde é que nós queremos ir, ok? Obviamente, de acordo com o perfil que temos, não é? Há pessoas que são boas a matemática, há pessoas que são boas a português, há pessoas que são boas a filosofia, seja o que for. Mas o que é importante é que nós tenhamos um desígnio de aquilo que eu gostava de fazer é isto. Então, dentro disto, como é que eu me motivo, como é que a escola me ajuda e dá ferramentas para eu chegar a este objetivo. E o Miguel, enquanto gestor, sente algumas lacunas nos jovens que chegam à Cisco, por exemplo, ou noutras empresas? Alguma falta de capacidades ou de... Não. Que deviam ser mais... Eu acho que nós, hoje em dia, demos um salto que não tem nada a ver com os últimos 20 ou 30 anos. Okay? Eu diria que eu trabalho há 20 e tal anos, acho que os últimos 15 ou 17 demos um salto muito grande. Okay? Acho que muitas vezes, de acordo também com o que já foi dito, acho que os jovens precisam de abrir um bocadinho horizontes. Okay? Eu acho que tudo isto que nós às vezes, da minha idade, estou sempre a dizer aos meus filhos que é um excesso, a porcaria do telefone, do Instagram, etc. A verdade é que também os ajuda, às vezes, a abrir horizontes. Nós temos que usar estas ferramentas que eles têm hoje em dia de uma forma positiva, não para fechá-los dentro dessas ferramentas, porque realmente aquilo é impossível, mas eles usarem essas ferramentas para comunicarem com outras realidades e perceber outras culturas, etc. Portanto, volto a dizer, a questão aqui da capacitação, acho que houve uma evolução muito grande, okay? Acho que há uma motivação dos jovens em querer fazer coisas que não havia há 20 ou 30 anos, que nós éramos muito assim, não é? Agora, acho que temos que exercitar mais a mente. É o que eu acho. Sim, muito obrigada. Filipe Cabral também é pai e se calhar apelava quer à experiência que teve durante o seu percurso escolar, quer àquilo que assistiu ao percurso formativo do seu filho, para fazer aqui uma comparação entre aquilo que a escola oferecia, aquilo que a escola é hoje, o que é que faz de melhor e aquilo que gostava de ver diferente na forma como se ensinam os jovens hoje em dia. Muito obrigado. Queria agradecer o convite e também felicitar a organização e o público por toda esta iniciativa e também esclarecer que aquilo que eu aqui posso trazer, ao contrário das ligações precedentes, é precisamente disperso, heterogéneo, impressionista, mas talvez por isso mesmo possa ter alguma utilidade, uma vez que o modo de relação com
que eu fui tendo com a educação é estruturalmente problemático. Não é que eu não tenha o meu espaço de especialidade, que tem a ver com o desenho e com o desenho das artes plásticas e arquitetura e com o ensino do desenho em particular, mas aquilo que foi a minha experiência dos últimos 18 anos, eu digo 18 anos porque a minha filha acabou de fazer 18 anos, e portanto eu acompanhei de perto todo o processo e como tive uma relação sempre problemática com a escola, adorava a escola, odiava a escola, andei em 15 escolas diferentes, não porque tivesse sido expulso, que teria sido mais interessante, mas porque o meu pai andava a mudar de sítio para sítio e, portanto, conheci muitas escolas. Mas a questão da escola, e particularmente a educação no espaço público, é um bocadinho, como dizia a certa altura uma política inglesa num debate, quando lhe perguntaram qual das águas engarrafadas é que queria, e ela disse: esquecemos-nos a conquista gigantesca que foi podermos abrir uma torneira e ter água potável. A educação, eu penso que tem um bocadinho este estatuto. Ou seja, nós esquecemos que, por um lado, a criança foi uma maravilhosa invenção do século XX. Ou seja, antes do século XX não havia criança no sentido em que entendemos hoje. E, portanto, não havia, não é preciso, infelizmente, recuar mais de 100 anos, não havia também uma espécie de distanciação democrática que nós naturalizamos e, como se vê nos anos recentes, temos que introduzir alguma atenção, porque ela poderá estar mais ameaçada do que nós julgamos. E, como diz um juiz reformado do Supremo Tribunal Inglês, Jonathan Sumpton, a democracia é o único espaço onde estas questões do futuro da cidadania podem ser debatidas e podem ser bem-sucedidas. Não é noutro modelo qualquer, como aliás os anos 20, 30, 40 do século XX mostraram. Não é? A questão, o meu problema com a educação tem a ver com o facto de eu ter assistido no percurso da minha filha a muitos dos problemas que eu reconheci no meu próprio percurso. Ou seja, não o esforço dos professores, que tal como no meu tempo e na minha experiência foram alguns maravilhosos, outros indiferentes, isso aí não é muito diferente de outra profissão, mas quando há um encontro com um professor relevante, acaba por ser realmente uma inscrição marcante na vida de uma pessoa, daquilo que será uma pessoa, no sentido em que uma criança é uma pessoa em devir, não é? E nesse sentido parece-me que, tentando esmiuçar os nódulos que destroem essa tessitura do percurso educativo, eu acho que o grande problema pode confluir numa palavra que a mim me interessa particularmente, uma vez que eu estou ligado ao ensino artístico, e que tem a ver com a noção de atenção. Ou seja, é preciso, eu diria que, considerando o momento em que estamos, e como se dá para ver pela questão da água e a questão climática e o modo como estamos a responder à questão climática, todos nós nos apercebemos que no último ano, dos anos mais secos da história, aliás, da história de Portugal, aparentemente o ano mais seco da história de Portugal, e não houve nem cá, nem nos outros países europeus, excetuando uma parte da Alemanha, medidas de sensibilização e de reação ao problema da escassez dos recursos hídricos. Não é só as coisas estarem um bocadinho secas. É a situação, quero com isto dizer que a situação apresentará necessariamente uma velocidade para a qual não estamos preparados. E uma experiência de velocidade diferente implica uma experiência de atenção diferente. Estas coisas são particularmente evidentes e tratadas com muita eficácia no espaço da ciência, no espaço da tecnologia, em nichos muito especializados e muito finos. Eu curiosamente entrego sempre aos meus alunos alguns maravilhosos livros de cientistas, de conselhos a jovens cientistas. Há uma bibliografia discreta, maravilhosa e que é muito útil para o espaço das artes, curiosamente, porque os cruzamentos são muito maiores do que nós podemos pensar, ao nível da invenção e da atenção. No plano geral da educação,
e do desenho administrativo da educação, eu acho que estamos numa situação muito particular de mudança de paradigma, e acho que é um bocadinho como dizia um famoso sociólogo quando começou a estudar as questões do clima. Ele dizia que é um bocadinho, sentia-se como aquelas pessoas que vivem num arranha-céus e alguém se lançou do terraço do arranha-céus, e à medida que o homem vai passando, as pessoas que vivem no arranha-céus vão ouvindo até agora tudo bem, até agora tudo bem, até agora tudo bem. E eu acho que ao nível da educação estamos nesse ponto. Ninguém mais consciente disto existe que os próprios professores a seguir aos alunos, não é? Que não sabem o que é que está a acontecer, nem sabem porque é que certas coisas acontecem. Mas a questão da atenção é fundamental. A que dar atenção, como definir as fronteiras entre como dizia Hannah Arendt, no seu único, a filósofa política, no seu único texto sobre a educação, chamada Crise da Educação, que eu, a propósito desta sessão de hoje, fui reler, porque é de facto um texto absolutamente lúcido, brilhante, e está traduzido por Olga Pombo já há cerca de 20 anos. E nesse texto ela diz que a questão da educação envolve mais do que o problema complexo e espinhoso do Joãozinho que não consegue aprender a ler. Ou seja, há questões que estão na esfera política, há questões que estão na esfera da cidadania. Nesse mesmo texto, a Hannah Arendt fala de uma coisa que se perdeu, que o século XX estava a perder e que se confirmou agora, passados 60 anos. Ela diz que não são só as plantas que vêm da obscuridade. Todos nós vimos da obscuridade. Crianças, humanos, animais. E esse espaço de obscuridade, de adaptação à luz, esse crescer, pressupõe e implica uma zona de proteção. Uma zona em que a criança não se pode dizer à criança, como se diz hoje em dia, trata de ti, trata da tua comunidade. Ela é como se tivesse adivinhado desde logo aquilo que só 40 anos mais tarde algumas pessoas começaram a falar, nomeadamente o Neil Postman, que numa das suas últimas conferências sobre a questão da educação e da criança, dizia que estamos a correr o risco de destruir o espaço de entrada da criança no mundo dos adultos. Eu lidei com isso, como todos da nossa geração, mais ou menos estamos a lidar com isso, que é o acesso das crianças a coisas que não era suposto acederem. Violência, pornografia, certo tipo de informação. Era esse espaço do lusco-fusco, da obscuridade, de onde o ser vem e onde se prepara para tomar conta do mundo. Nesse mesmo texto, a Hannah Arendt diz: a responsabilidade do pai é terrível, dos pais é terrível, pelo seguinte: eles têm que têm que proteger a criança para o mundo onde a criança está a entrar, mas têm que proteger o mundo da geração a que essa criança pertence. Isso, e a pessoa diz, ok, não é óbvio, mas de facto, nesta pequena formulação está a razão do educador. Ele está para proteger, ele está para passar, um bocadinho como dizia o George Steiner, ele está para... A função do educador e de um pai enquanto educador, ou enquanto para-educador, é precisamente fazer esta conjunção, esta compatibilização entre a nova geração que vai tomar conta do mundo, enfim, por assim dizer, e que vai arcar com a responsabilidade do mundo que nós, geração que está de saída, ou que estará de saída antes deles, irá proporcionar. Portanto, a questão da atenção para mim tal como referi, é o meu assunto no ensino das artes plásticas, não é? Porque é preciso desfazer, um pouco como foi dito aqui, tal como na ciência, é preciso desfazer, é preciso produzir impactos, é preciso apanhá-los quando estão a cair. É um processo muito de nurture, um bocadinho como diz a palavra em inglês. Mas a atenção, provavelmente uma espécie de back to basics, retorno à origem, deveria começar a acontecer já, em 2022, se queremos que esta coisa que todos acarinhamos
que é o processo de uma geração tomar conta das gerações que vêm, de facto funcione e proteja ambas as partes. Não é? Mas todos nós já referimos aqui as transformações que estão a ocorrer rápidas, que estão a ocorrer nas sociedades, e o que eu pergunto também enquanto professor é se no espaço da sua instituição se tem capacidade, se tem espaço para promover essa transformação, ou seja, para fazer diferente da forma como se exige hoje em dia, ou se as universidades, os politécnicos, as escolas, se considera que são estruturas ainda demasiado rígidas, conservadoras até, e que precisavam de algum abanão, de alguma... que muitas vezes maniatado pela própria construção do sistema, não é? Pelas leis e pelas regras e pelas normas a que todos estão sujeitos. Eu diria que todas as áreas estão sujeitas a essa normalização, como dizia o iconoclasta recentemente falecido Ken Robinson, que toda a gente conhecerá. Ele dizia que as duas grandes categorias que sustêm a educação contemporânea são, por um lado, a questão da competição, portanto, o chegar lá, aliás, foi falado aqui porque está em todo o lado, não é? E nas artes plásticas está também, evidentemente, porque não é por acaso que os alunos neste momento querem ir para espaços onde, de facto, o mercado possa corresponder às suas expectativas e tem a ver com redes de contactos, tem a ver com tudo aquilo que constitui um universo de trabalho contemporâneo. E a segunda, portanto, a competição é um dos dois elementos estruturantes da educação hoje em dia. O segundo é a questão do problema das massas, a standardização, portanto, que é a uniformização de critérios. Não parece que uma e outra, apesar de importantes, sejam suficientes para resolver aquilo que nos irá definir daqui por 10 anos. Eu acho que, portanto, nesse sentido, eu não me queixo. Eu estive muitos anos ligado ao Arco. O Arco é uma escola independente e faz o que quer. E depois fui para a ESAD. E na ESAD, como aquilo que eu lá faço, fui eu que defini. Também faço o que quero. Mas é uma situação absolutamente excepcional e portanto, eu pessoalmente não posso queixar. E as artes plásticas, apesar de tudo, há uma grande uniformização, mas acho que não é de todos os terrenos, porque não é possível, é tão subjetivo tudo isto, que os intervenientes e os fatores vêm de tantos sítios e cada qual fala a sua língua, mas acho que ao nível da experiência que eu tive, eu fiquei chocado, literalmente, chocado não é a palavra, fiquei furioso, com fúrias, literalmente, com o facto da minha filha, 30 e tal anos depois, estar a passar pelas mesmas coisas que eu passei e que eu já na altura achei absurdas, fiquei a pensar sobre elas, pensei sobre elas 10, 20, 30 anos e vou novamente encontrá-las no processo educativo da minha filha. Em termos curriculares, programas, coisas que não têm a ver com os professores, são coisas que vêm de cima. Eu compreendo, não é? Mas há aqui um problema, não é? E esse problema, só para rematar, esse problema ou será resolvido pela educação pública, que é um elemento absolutamente estrutural da sociedade, ou vai sair do espaço da educação pública e assumirá formas que é um bocadinho como a questão da família, que são perigosas, porque precisamente a família, até prova em contrário, é o espaço ideal da passagem da criança a adulto, como espaço afetivo, e o resto, quando as crianças são retiradas das famílias, já sabemos de que regimes é que estamos a falar, não é? E porque é que isso acontece. Portanto, eu diria que é preciso encontrar modos de defender a educação pública, porque senão qualquer pai ou mãe que tenha uma criança na área, na faixa etária da adolescência, entre os 13 e os 18, sabe que o que eles não encontram no espaço público, eles vão buscá-los noutras zonas. Portanto, é um bocadinho como o espaço da academia. No espaço da academia. Se a academia e não estou a falar só estritamente do espaço da legitimação científica da academia, mas aliás, à minha esquerda e à minha direita, na verdade, se o assunto deste encontro fosse outro, eu, na verdade, estaria rodeado
estaria posicionado entre dois rivais, porque de facto há forças que é muito interessante, são muito saudáveis, mas ao nível da educação e das crianças eu acho que há aqui um problema, e é um problema que tem que ser Mas já agora, resolvido. e alargando a pergunta também aos outros convidados, pergunto se de facto neste debate em torno da educação e da escola pública, se não está, muitas vezes falou que se fosse no outro tema haveria rivais e pessoas de um lado e pessoas do outro, mas se nesta discussão em torno da educação também não há muitas vezes um certo ideologia a contaminar a discussão, quando o assunto se calhar não mereceria ser tão ideológico, tão esquerda-direita quanto isso, ou merecia, não sei, é uma questão que vos coloco. Deixa-me só comentar um bocadinho. Desculpa, Mónica, só começar aqui. Este ponto é bastante importante. Não sei se viram, este fim de semana saiu uma estatística sobre o número de alunos em escolas públicas. Portugal tem vindo a perder o número de alunos em escolas públicas. Okay? Isto quer dizer, na minha opinião, que há talento que nos está a fugir. Okay? E nós, ao fazermos a transição, nós o país, ao deixarmos acontecer esta transição para a escola privada, há um certo número de pessoas que não consegue fazer esta transição e que fica na escola pública com um princípio errado. O que é que eu quero dizer com isto? A escola pública tem que ser a base do ensino. Okay? Nós temos que ter na escola pública a mesma capacitação que temos nos privados. Porque numa economia que nós temos hoje em dia, se não formamos a população inteira, nós não vamos ter pessoas para trabalhar daqui a 5 a 10 anos. Não vamos ter. Portanto, ou nós aproveitamos a base da pirâmide inteira, e esta base da pirâmide, a escola pública é responsável por alimentar esta base da pirâmide num número muito maior do que a escola privada, não é? Ou nós aproveitamos isto tudo, ou estamos a desperdiçar. E neste momento em Portugal não há essa capacidade para estarmos a desperdiçar. Portanto, nós, em termos educativos, universidades, etc., nós temos que aproveitar os mecanismos que temos todos à nossa volta. Não sei se... Não, eu concordo, e acho que é as duas perspectivas, não é? Por um lado a perspectiva do talento, que temos que aproveitar todo o talento, por outro lado a perspectiva da sociedade e de uma sociedade justa e onde todos tenham iguais oportunidades desde cedo, não é? E portanto acho que a escola pública está aí. E no meu caso eu vejo ainda mais isso, as minhas duas miúdas foram adotadas, são negras, e eu sei que a minha filha, que tem mais dificuldades de aprendizagem, noutras circunstâncias, e não estando na família em que está, teria sido muito mais complicado, porque na realidade eu procurei escolas e está numa escola privada, porque foi a escola que eu encontrei onde realmente havia uma abertura para a diferença e para lhe dar as oportunidades que ela merece. Portanto, sou mesmo muito sensível a isto. Eu sei que em Oeiras há escolas excelentes e que tenho que procurar melhor. Pronto, também queria uma escola internacional onde se puxasse pelo inglês para aí fora, também foi uma das razões. Mas acho que é muito importante todas as escolas e escolas públicas têm essas oportunidades na formação de talento e na criação de uma sociedade mais justa para todos. Mas sendo que a escola pública precisaria de mais meios exatamente para lidar com essa diversidade e heterogeneidade das pessoas que chegam às salas de aulas, ou pura e simplesmente não está muito ainda dimensionada ou formatada para uma altura em que era tudo muito igual? Pronto, em que... Eu acho que isso também podemos discutir com os professores, não é? Certo. Eu dentro em breve abro o debate à plateia. Tem que ter tempo e abertura. Eu próprio ando a ler imensos livros sobre cérebros que funcionam de forma diferente para poder também ajudar a minha filha, e eles também precisam ter tempo para isso, para olhar para os alunos que são diferentes, não é? E para ajudar na diferença, e sei que não têm tempo. Portanto, isso é uma das questões. A outra questão também é, como se falava, dos currículos e por aí fora, da maneira como se ensina. Há muita coisa a mudar. Sei que se está a fazer um grande esforço em Oeiras. Tem que ser um investimento a nível nacional, não é? De investir a sério na educação e nos professores que a fazem.
E se calhar então aproveitava aqui este momento para abrir o debate e convidava qualquer pessoa que esteja aqui a ouvir a colocar as suas questões, quer aos participantes deste painel, ou a partilharem connosco as vossas reflexões sobre este tema da escola, percebendo também um bocadinho o que são as dificuldades que sentem no dia-a-dia e aquilo que gostavam de que funcionasse de forma diferente para preparar, de facto, estas novas gerações de forma mais adequada e condicente com os desafios que se colocam hoje. Bom dia, não sei se me estão a ouvir. José Araújo, do agrupamento de escolas de Carnaxide. Antes de mais, agradeço esta iniciativa e vou diretamente ao assunto. Nos anos 80, em que eu acabei a minha formação e comecei a lecionar, nós, quando chegamos à escola, nós professores estagiários e recém-licenciados, acreditávamos todos, porque fomos formatados nesse sentido, que íamos revolucionar a escola e que iríamos mudar o mundo. Passados todos estes anos, já passaram 2 décadas do século XXI, continuamos a discutir a mesma coisa. Portanto, eu sou relativamente pessimista relativamente a isto. Isto porquê? Porque muitas das vezes se procura que a escola acompanhe o ritmo da evolução, nomeadamente tecnológica. E a minha pergunta é justamente se o tempo da escola é ou deve ser realmente o tempo dessa evolução, que é sempre um tempo acelerado e cada vez mais acelerado, e se não deve ser um tempo mais pausado, um tempo necessário para a reflexão e reflexão nomeadamente crítica relativamente a essa mesma evolução, à evolução da sociedade. Relativamente à intervenção do Miguel Almeida, ele trouxe-nos aqui um outro problema que é, e podia ser também um belo tema de debate, que é o papel da universidade, porque quando se fala das necessidades do mercado e da canalização, digamos assim, das formações a nível da escola secundária para as áreas mais apetecíveis, o papel das universidades justamente aqui poderia ser discutido, não é o caso, mas evidentemente isto está sempre em cima da mesa. Assim como a questão dos exames, porque realmente nós continuamos, no fundo, falarmos de formação integral, falamos da formação, por exemplo, humanista, há muitos anos, há muitas décadas, etc. Mas o que nós continuamos a fazer é uma espécie de adestramento para os exames. E isto é um problema que nós nunca mais vamos resolver, porque o adestramento para os exames, nós conhecemos isto no nosso dia-a-dia, é de facto toda a atividade, nomeadamente a nível do ensino secundário, é de preparação, de adestramento, como eu lhe chamo, para os exames. Nomeadamente fazemos simulacros de exames substituindo os próprios testes. Isto é grave. Isto é grave. Por outro lado, relativamente à intervenção da Mónica Betancourt Dias, falou-nos da importância das atividades extracurriculares, da pedagogia de projetos, da importância da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Falou também da importância do papel do desporto, e já agora dirigia a questão ao Filipe, a importância da educação artística, porque nós continuamos com um currículo extremamente, no fundo, ao serviço do ensino universitário, e a educação artística continua a ser, digamos, uma área menor. Assim como a formação cívica, isto é, a formação cívica, quando foi lançada, nomeadamente a par com a área de projeto e a área de acompanhamento ao estudo, a formação cívica muitas das vezes era mais uma disciplina com conteúdos, muitas das vezes ao serviço até dos próprios valores do professor. E, portanto, como eu não acredito numa formação cívica que seja uma área disciplinarizada, porque eu acredito que a formação cívica, a educação cívica, se faz justamente através da ação, da intervenção, do diálogo com a comunidade educativa no seu todo, o que acontece é que isto já se fazia, nomeadamente a questão das áreas não curriculares, já se fazia há muito tempo, deixou-se de fazer e agora estamos submersos de burocracia que nos
que põe em causa toda a nossa autonomia pedagógica, no fundo, e que tem vindo a proletarizar a nossa função. Portanto, quando se fala aqui, e o Dr. Pedro Pataz falou disso mesmo, do papel liderante do professor e da autonomia pedagógica do professor, que estão cada vez mais em causa. E, portanto, nós sentimos cada vez menos, ou cada vez mais, o elo mais fraco deste processo. Obrigado. Sim, gostava de começar por, para já apresentar-me. O meu nome é Susana Rosa, sou professora de Educação Especial na Escola de Porto Salvo, agrupamento Aquilino Ribeiro, e sou artista plástica de formação. Gostava de cumprimentar o professor Filipe Cabal, que foi meu professor na ESAD há uns bons anos, nos anos 90. É um prazer revê-lo. Gostava de elogiar o discurso do professor Filipe Cabal, com o qual me identifiquei pelo facto de, talvez, o nosso cruzamento de interesses. Aqui a última intervenção fala precisamente sobre a importância da educação artística na escola, e eu gostava de começar por aí e de referir que, portanto, o outro convidado do painel falou imenso da questão do talento em termos empresariais e em termos competitivos, porque a sociedade atual, além de complexa, é bastante competitiva. Uma das questões essenciais é o talento. E é curioso e é estranho e perverso perceber que nós, docentes nas escolas, nos debatemos com uma instituição, é da instituição pública que falo, que tem que ser uma instituição democrática, por vezes é tão formal que destrói talentos. Portanto, o Ken Robinson referia precisamente, o professor Filipe Cabal, referiu que os fatores mais perversos da educação e que menos fomentam a criação de talentos e que menos chegam ao elemento e à singularidade, que é esse o lugar do professor, enquanto professor de uma escola inclusiva, não é? Que é a escola de hoje, ou que deveria de ser, pretende chegar ao talento e àquilo que há de singular na criança e no jovem e no ser humano. Por vezes os professores barram-se com uma escola, por vezes não sempre, altamente padronizada, altamente burocrática, com incongruências constantes relacionadas com, por exemplo, vou referir a questão da flexibilidade curricular, que é uma bengala do nosso governo, a inclusão também, que a mim me toca, porque neste momento sou professora de Educação Especial, que depois, na realidade, em termos estratégicos na escola, não são execuíveis porque temos uma série de questões que são incompatíveis, que é a falta de recursos humanos, é a falta de investimento financeiro na educação, é esta política economicista que valoriza muito pouco áreas fundamentais como a educação, a saúde e por aí fora. E, portanto, isso é uma grande barreira àquilo que nós pretendemos fazer, que em termos ideológicos é fantástico. A escola é um lugar fantástico e eu acredito que há qualquer coisa de transcendente no ato de ensinar e no ato de aprender, e que esse compromisso é aquilo que nos faz todos os dias ultrapassar estas constantes barreiras. Há qualquer coisa de poético no ato de saber e disso nós não nos podemos esquecer. Obrigada. Eu antes, se calhar, de passar a palavra a outras pessoas que queiram falar, voltava aqui ao nosso painel de convidados para também responder e interagirem com algumas afirmações que foram aqui proferidas. A Mónica queria... Sim, estava só a pensar em relação aos tempos, não é? O tempo rápido e o tempo lento, que claro, quer dizer, em ciência precisamos dos dois, não é? A pesquisa de coisas, mas depois o pensamento profundo. Precisamos ter esse tempo lento
que é do fechado, não é? No pensamento, nas ideias, por aí fora, que é crítico, não é? E que hoje em dia, nós vemos nos miúdos com a parte digital toda a dar informação, é difícil às vezes tê-los sentados a pensar por aí fora. E acho que aqui é muito importante também desenvolver estratégias, não é? Eu ouço agora alguns professores que dão aulas ao ar livre como uma forma também de promover esta reflexão sobre o ambiente e de estar numa circunstância mais pausada, ao ar livre, a pessoa quase que é conduzida, não é? Esse tempo mais lento em vez das coisas digitais e aceleradas. Portanto, eu acho que arranjar alternativas na maneira como se dá aulas também pode ser uma maneira de promover os diferentes tempos a diferentes alturas e, sem dúvida, que os diferentes tempos são necessários para nós termos capacidade, as crianças terem capacidade de mudarem, não é? O modo rápido e o modo lento, porque precisamos dos dois. Depois também estava a pensar na questão do adestramento para exames, que é horrível, não é? Eu não sei, também não sei sobre a escola, não é? Como são avaliados por aí fora, mas eu acho que promoção também daquilo que a escola dá à criança para além de responder a exames também é importante, não é? E há muitos pais que escolhem escolas não pelo resultado que elas têm nos exames nacionais, mas pela maneira como preparam as crianças para ser cidadãos. Portanto, não sei aqui também se não há uma maneira de fazer marketing da escola pública e do projeto de cada uma das escolas públicas e dos seus professores terem aqui um papel ativo e a comunidade à volta dessa escola para puxar o talento, não é? E que não fuja como eu que pus na escola privada, não é? Mas que haja aqui um marketing maior das vossas escolas e dos vossos sonhos para essas escolas e qual é a vossa ideia da criança que querem criar naquela escola para atraírem mais crianças para aquela escola. Mas pronto. Talvez seja muito sonhadora. Só em relação a este ponto, outra vez, falando em números e estatísticas, foi hoje que saiu uma estatística, há mais miúdos com telemóveis e acesso às redes sociais do que com livros em casa e etc. Ok? O que é normal, não é? Na sociedade onde vivemos. O que eu acho é que nós temos que adaptar os nossos modelos ao que se vive hoje em dia, não é? A questão dos livros, a questão do ensino, como era há 10 ou 20 anos, temos que o adaptar à vivência dos jovens, não é? Eles hoje, se calhar, estão mais agarrados aos iPads, aos telefones. Então, como é que nós podemos aproveitar esses devices em termos de conteúdos, de passagem de informação, etc., para educar estas crianças? Agora, uma coisa é certa, a escola é para formar, ok? Tudo o resto, dizemos nós, que é uma questão de leisure, não é? Vou ao Instagram, vejo, etc. Não é aí como vou educar. Não me vou educar é na escola. Portanto, obviamente, que o tempo e a atenção, que também falou aqui o Filipe, é bastante importante, mas o que temos que ver é como é que nós motivamos os miúdos a ter essa atenção e esse tempo nos momentos em que vivemos hoje em dia. Vejo isso pelos meus filhos. Se eu lhes der um livro no iPad, eles se calhar estão uma hora a ler o livro. Se eu lhes der um livro físico, é para esquecer. Ok? Portanto, isto hoje complica um bocadinho as coisas. Em relação às políticas escolares, há aqui um tema, eu não sou político e muito menos percebo de educação, mas há aqui um ponto que eu acho que é crucial. O Ministério da Educação, portanto, esta figura abstrata que é o Ministério da Educação, não tem uma capacidade de avaliar o que se passa em pormenor nas escolas de Oeiras, ou de Abrantes, ou de Vila do Conde, ou seja onde for, não é? Eles definem um panorama e um currículo educativo e, no fundo, espalham isto pelo país para que se siga, no fundo, este rolo de ideias e mecanismos de ensinamento. Eu acho que estas medidas têm sido agora tomadas, portanto, a questão da proximidade da escola à autarquia, ao município em questão, eu acho que vai dar frutos a anos, obviamente que isto não vai resolver agora o tema, mas eu acho que existem nos municípios pessoas que têm uma capacidade de conhecer e de receber inputs das escolas do seu município, o que vai ajudar a resolver aqui uma série de temas.
Esta é a minha opinião, é assim que eu vejo as coisas. Okay? Há outro ponto que foi aqui tocado e que eu acredito que é um ponto muito importante hoje no designo de nós como pessoas e da sociedade como um modelo equitativo. Tem a ver com o voluntariado, com disciplinas que não têm apenas a ver com a competitividade de entrada na universidade ou de passagem de ano, etc. Eu vou dar o exemplo da CISC em relação a este tema. Se eu tiver 2 pessoas para contratar com a capacitação mais ou menos similar, se uma dessas pessoas dedica parte do seu tempo a ajudar outras, em voluntariado, ou seja o que for, não tenham a menor dúvida que é essa pessoa que vai ficar. Ok? As empresas hoje têm que devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhes foi dando ao longo dos anos, que é o educar as pessoas, é o melhorar as pessoas, etc. Ok? Portanto, estes temas não têm a ver com o que falava há bocado, apenas de preparar os alunos para os exames, etc. Porque eu diria que é um modelo que está muito enraizado hoje em dia. Hoje em dia, em termos empresariais, tem um peso muito, muito, muito grande mesmo. Só lançar aqui mais um tema. A professora Susana Rosa falou na beleza inerente ao ato de ensinar e aprender. Queria ouvir a vossa opinião sobre a forma como a nossa sociedade valoriza ou não o papel do professor nos dias atuais. Eu gostava de só dizer uma coisa a propósito da pergunta que também foi formulada ainda. A analogia que eu fiz com a água, com o facto de abrirmos a torneira e termos água e nos esquecermos das conquistas e de quem lutou por isso, de todo o processo da ciência, tecnológico, recursos públicos, etc., que permitem que esse gesto se tenha naturalizado e que seja parte do nosso cotidiano e a nossa dificuldade em depois integrar essa coisa da água que sai da torneira, integrá-la na questão dos recursos hídricos e da situação contemporânea, climática, etc. Não foi por acaso que eu fiz essa analogia. O que se passa com o sistema de educação, nós damos por adquirido que o modo como, para todos os efeitos, a educação funciona no regime ocidental, democrático, que é um modo natural e que precisará de reajustes, mas que constitui uma espécie de padrão adquirido. Ora, uma das minhas dificuldades a revisitar ao longo destes 15 anos com a minha filha o processo educativo adquiriu uma nitidez porque eu próprio, enquanto professor universitário, experimentei uma mudança de paradigma que teve a ver com todo este universo que é o universo empresarial, de modelo empresarial, que tem a ver com os checks and balances do funcionamento empresarial e que foi adotado pelas instâncias do Estado e com os sistemas de avaliação de docentes, autoavaliação, tudo aquilo que fazia parte de um ritmo natural, enfim, ou pelo menos semi-natural no espaço empresarial, foi trazido para o espaço dos professores, que depende de outro tipo de ritmos, outro tipo de percepções e de outro tipo de atenções. Vários estudos, já há 2 grandes estudos na área de cognitiva, em que identificam o trabalho do professor como dos trabalhos mais complexos em termos cognitivos. A gestão de uma turma estou a falar sobretudo ao nível mais jovem, não é? Porque a partir de uma certa altura os conteúdos passam a ocupar um espaço preponderante, mas cá mais para baixo, isto na verdade não é suscetível, por muito complexo seja o planeta Excel, de ser transferido para uma folha Excel. Quer dizer, são coisas, e de repente os professores estão absolutamente entalados, a meu ver, e por isso é que eu acho que a situação neste momento é de mudança de episistema, que está a mudar
e temos que assumir e trabalhar para que essa mudança seja a nosso favor, do coletivo, do espaço público, porque os professores estão entalados entre este universo de quantificação abstrata, que desde logo tem o grande risco de separar as pessoas do real e do contacto com o real, e a educação não existe sem aprender. Nós tendemos a falar desta coisa, mais uma vez, da educação como um espaço abstrato. Não. Quer dizer, se alguém ensina e ninguém aprende, quer dizer, é um bocadinho como a tal água a correr da torneira e que ninguém a usa, quer dizer, é preciso perceber, e como diz nesse texto que eu referi da Hannah Arendt, é possível haver um processo educacional sem aprendizagem, e é possível haver aprendizagens ao longo da vida que não constituem processo educacional. Portanto, na verdade, os dois nomes que eu aqui referi, e que são, na verdade, suscetíveis de serem postos frente a frente, o trabalho do Ken Robinson e esse texto da Hannah Arendt, são os dois polos que, a meu ver, deverão estruturar o próprio processo da reforma da educação, que tem que ser uma reforma, a meu ver, radical. E não pode partir do mercado, porque o mercado, um quinto das profissões, das ocupações que hoje em dia ocupam a população, não existiam quando eu era pequeno. Um quinto. E está a ser renovado a uma velocidade vertiginosa. Portanto, tudo bem, o mercado. Tá bem, mas qual o mercado? O de hoje ou o depois da manhã? Não é? E o depois da manhã será mais diferente do de hoje do que o de hoje é em relação a anteontem. Porque, de facto, há uma crise que vai a pressionar aquilo que constituiu, a meu ver, que constituiu o modo como estamos a lidar com o presente, com a crise do presente. E eu, por exemplo, em relação aos recursos hídricos, acho que isto vai resolver-se muito facilmente durante os próximos 20 anos. Estão a descobrir-se uma série de aquíferos gigantescos em profundidade, e portanto o que vai acontecer é um bocadinho como os metais raros. Quer dizer, se for preciso, tira-se do fundo do mar, vai-se à Lua, e portanto o processo de exaustão dos recursos vai recorrer à ciência na sua articulação com a tecnologia, e como e quando são negócio, novo negócio, etc. E como nós sabemos, está muito oleado esse processo. As pessoas só conseguem associar a ciência e tecnologia quando falam em GPS, não é? Sem teoria da relatividade não haveria GPS, mas as ligações são muito mais vastas e muito mais fluidas do ponto de vista do mercado. Mas a minha pergunta é, ok, para os próximos 10 anos está tudo resolvido, mas 10 anos passam num instantinho, como qualquer pai sabe, não é? E portanto a minha questão basicamente é, eu considero que é extremamente ingrato, como eu tenho uma filha de 18 anos e é a última, portanto não vou estar mais envolvido neste assunto, posso dizer o que acho. O que acho é que é extremamente ingrato o espaço de um professor e de uma pessoa que dedicou e que dedica uma vida ao ensino, é extremamente ingrato a relação que tem com as instâncias que o administram. Acho que eu preferia estar noutro campo, se não estivesse noutro campo, ou seja, se tivesse aquele estatuto um bocadinho de... Mas eu também nunca gostei de escolas, portanto... Voltava agora aqui à plateia para recolher mais impressões, mais questões que queiram colocar. Bom dia a todos, sou Kátia, eu faço parte de uma associação, que é a Associação Antônio Ramalho. Queria agradecer a organização do evento e dar oportunidade para a gente estar aqui, apesar de não fazer parte da rede, mas sempre ser parceira da rede, e também faço parte da universidade. Eu estava pensando aqui em todas essas falas, né? E embora, né, não sendo legítima, aqui estou como convidada, achei por bem fazer alguns comentários do que eu fui organizando aqui de ideias. Então eu penso assim, partindo do tema dessa mesa, né, educação em espaço público, por trás desse tema eu vejo assim uma outra cultura de escola, de educação, né? A educação aberta a esse espaço que é múltiplo, que é complexo, e a escola se abrindo para esse espaço, né? Não, porque a escola faz parte desse espaço, né?
E ela precisa interagir enquanto parte desse espaço com tudo que ele tem a oferecer para a formação dos seus alunos. E então eu fui anotando aqui que a escola se abrir para esse espaço exige humildade. Eu falo com muita tranquilidade porque eu também faço parte da escola, né? Exige humildade de saber que os desafios que estão sendo postos hoje para a educação são tão complexos que nós, enquanto escola, não damos conta desses desafios sozinhos, né? Eu sou brasileira, vou trazer aqui o professor Paulo Freire, um grande educador, que ele falava que a escola sozinha não transforma a realidade, mas sem a escola, a realidade jamais será transformada. Então, assim, a escola tem um papel super importante, mas sozinha ela não vai dar conta desses desafios, ela não vai conseguir formar esse indivíduo para os desafios que estão sendo postos, né? É uma realidade VUCA, onde a gente não sabe, como o professor colocou, a gente não sabe amanhã, né, quais são as exigências que são colocadas para esses jovens, para essas crianças que a gente está ajudando a formar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa repensar a cultura da educação, a cultura escolar. Também foi colocada aqui a questão da inclusão, né? Eu acho que se nós respeitássemos de fato as diferenças e concebesse cada um como diferente, a gente nem teria necessidade desse movimento todo de inclusão, né? Eu quero acreditar que um dia a gente não precise falar de inclusão, porque a inclusão vai estar tão dentro dessa cultura, né, social, que não vai ser necessário mais a gente se preocupar com ela. E como que a gente faz essa inclusão? Como eu coloquei, respeitando as diferenças. E para a gente respeitar as diferenças, a gente precisa mudar, né, virar a escola de cabeça para baixo e mudar essa forma de se trabalhar com conhecimento, né? Não dá mais para partir dos conhecimentos disciplinares. Por quê? Porque para esse sujeito compreender a realidade, poder atuar nela e poder transformar, né? E aí eu não vou pensar só no mercado, mas é na vida como um todo. O mercado faz parte dessa realidade, a gente não pode desconsiderar, mas pensar um currículo mais amplo, né? E também que envolva e respeite essas diferenças de diferentes talentos. Então, alguém falou aí sobre uma proposta mais trabalhar com projetos, né? Ponto de partida onde a gente possa, com as crianças, identificar problemas da realidade e, a partir desses problemas, investigar, né? E ao currículo formal, sim, as disciplinas, para quê? Para iluminar esse problema, para compreender, para poder resolver e aí desenvolvendo projetos, né? Um outro aspecto também que eu fui anotando aqui é que, na verdade, hoje, infelizmente, também os testes e todas as formas aí que a gente tem de controle são totalmente inadequados, né? Eles continuam avaliando coisas que não têm mais sentido para a realidade. Então, enquanto também a gente não mudar esses mecanismos, nós não vamos conseguir mudar currículo, como o colega colocou aí, né? A gente fica entre a cruz e a espada, como diz o ditado popular. A gente atende às exigências, né, desses exames, ou a gente se preocupa em realmente preparar esse indivíduo para a realidade. E uma realidade incerta. Então, como que a gente prepara o indivíduo para uma realidade incerta? Ajudando ele a identificar problemas, a resolver problemas, né? Porque daí, diante de qualquer realidade, ele vai saber como atuar. Então, assim, eu acho que eu deixo essas reflexões e pensar que nós temos que estar mais preocupados do que a mera quantidade de informações passada, porque até a tecnologia hoje passa com muito mais propriedade que nós, né? Mas esses alunos saberem selecionarem essas informações, saberem buscar em primeiro lugar, saberem selecionar e saberem colocar essas informações a serviço, né, da realidade. Então, muito obrigada. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Quero dizer que estou muito contente com este encontro, tal como tenho vindo aos anteriores. Sou professora, chamo-me Rosa Godinho, sou professora de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Condoeiras e estou há 22 anos na Educação Especial e antes disso era professora do regular do primeiro ciclo. Entretanto, tirei as pós-graduações e os mestrados e essas vidas. Tenho 38 anos de serviço, ao qual, se eu juntar mais 3 de formação inicial, são 41. Estou quase de saída, mas saio com alguma tristeza. E o meu pedido para falar foi em defesa da escola pública. Porque tenho ouvido das várias intervenções, não há uma palavra em relação à escola pública. E eu sou filha também de uma família de professores que deram 42 anos ao ensino, no ensino público. E não pode. E estes 30 e tal anos, eu estou aqui a pensar assim, mas eu já ouvi esta conversa. Desculpem profundamente, mas eu já ouvi esta conversa. Eu estou a ouvir lá há 30 e tal anos. Peço desculpa. Políticas. Vamos começar só assim um ponto, vou tentar ser breve. Políticas. Há bocado disseram que o sistema educativo não tem rosto. Tem rosto, sim, senhora. Tem rosto de ministro, subsecretários de Estados, Parlamento e, portanto, são essas pessoas que ditam as políticas. Não são os professores das escolas. Nós apenas somos obrigados a cumprir, mesmo que às vezes não estejamos de acordo. São políticas em termos curriculares, todos nós sabemos, extensíssimos, queixamos, ultrapassados. São políticas em termos de tempos de educação. Eu estou muito nervosa, porque eu não gosto de falar em público. Eu gosto de falar para os meus alunos, com os meus alunos, com os pais dos meus alunos. São políticas em termos de formas de educação e eu tenho que dizer que a escola pública é a escola para todos. É uma escola para todos. A escola privada, peço desculpa novamente, não é uma escola para todos. É uma escola só para alguns. Sejamos honestos. Esta é a minha maneira de pensar. Porque na escola pública, e nós estamos aqui a falar em termos de educação abstrata, a educação é muito concreta. O primeiro ciclo, o jardim de infância, pré-escolar, as creches são diferentes do primeiro ciclo, são diferentes do segundo e terceiro ciclo, são diferentes do secundário, são diferentes do ensino superior, são diferentes do mestrado e do doutoramento, e por aí fora. Portanto, ao falar-se de educação, não se pode falar nesta forma, na minha maneira de ver. Porque eu, o que vejo nas escolas, e terei o privilégio, portanto, mas eu já andei nas escolas de intervenção prioritária, também já tenho os dois lados da moeda. Estou num agrupamento excelente, não vejo nada daquilo que os senhores que intervieram dizem nas escolas. Nós temos projeto, não é? Os alunos trabalham por projetos. Manuais. Outra pergunta que eu questiono. Eu já fiz manuais. Agora não faço. Estou a saída. Agora, mas falam tanto em acabar com os manuais. Por que não há política de acabar com os manuais? Acabe-se com os manuais. Os professores irão à procura ou farão outras metodologias de ensino. Isto, desculpem dizer, como não é alguma franqueza, mas isto é uma hipocrisia. Isto são lobbies. E nós, professores, somos os que não são ouvidos. São os que não são ouvidos. Toda a gente percebe de educação, mais ou menos como ao futebol, treinadores de bancada. Mas, de facto, aqueles que devem ser ouvidos, os professores, os pais, os alunos, não são ouvidos. Eu estou com a boca sequíssima, pelo nervoso. Pode-me dar uma coisa. Só quero dizer mais uma coisa. Portanto, depois nas escolas são as burocracias, papéis.
pensamento reflexivo, não há tempo. Trocas de experiências, não há tempo. Para a questão da linguagem já falei. Os exames é outra história. Depois, quer dizer que, deixa-me dizer, coisas engraçadas que hoje diz e que daqui a uns anos não é nada verdade. Eu tive uma professora excelente na educação especial, que se chama professora doutora Inês Cisdi, e que ela dizia-nos que vocês vão ver, com o andar dos tempos, o ensino à distância é o que vai vigorar. E eu contrapunha, argumentava a dizer, nem penso nisso. Porque o ser humano é um ser gregário e o seu crescimento estabelece através das relações. Relação pedagógica, relações sociais, relações humanas. A escola nunca poderá, e vimos por pandemia, os resultados. Ensino à distância. Depois, por último, deixem-me só ver aqui uma coisinha que eu acho que era importante. Não era isto, mas posso terminar com isto. Portanto, a escola pública irá sempre, não tenham medo, irá sempre. Tive muitos colegas este ano e o ano passado que estavam no ensino privado. Eu andei pelo ensino privado enquanto professora do público a dar apoios e portanto, as pessoas têm preconceitos e ideias pré-concebidas acerca do ensino público. E o ensino público não é igual em todos os sítios. Portanto, na minha opinião, o ensino público nunca estará em risco. É para todos e merece uma salva de palmas de todo o país, porque nós formamos e formaremos os cidadãos deste país com maior rigor e com maior responsabilidade e respeito pelos outros. Bom dia, eu chamo-me Carlos Silva, sou professor do agrupamento de escolas de Carnaxide, sou professor de Educação Física e tenho essa vantagem de dar muitas aulas ao ar livre e o meu problema é precisamente quando vamos para dentro da sala de aula, é um problema para nós gerirmos os alunos e eles também pedirem-nos assim, professor, ficamos lá fora, conversamos lá fora. Por isso, isto é para dizer o quê? Conforme a colega anterior aqui apresentou, 200% de acordo, e dar aqui outra valência a este momento. A colega estava a falar, eu estava aqui também a pensar no valor deste tipo de debates. A democracia, efetivamente, foi feita para isto. E nós temos, eu agradeço pessoalmente este momento, porque efetivamente vamos ter que nos ouvir muito uns aos outros e agradeço esta iniciativa porque é um espaço em que os professores podem falar, podem exprimir, não quer dizer que não o façam, mas podem exprimir no sítio público aquilo que sentem, aquilo que vivem. Efetivamente, a colega anterior, com a sua experiência, tocou em todos os pontos. Eu só vou aqui acrescentar uma questão. Efetivamente, nós temos um sistema de educação que não passa pelos professores. Passa sempre por ordem superior, por alguém que pensa isso. Nós, efetivamente, os professores, dentro do país que somos, não tenho dúvida nenhuma que somos e desculpem lá aqui um bocadinho esta se calhar falta este pensar só em nós, talvez, mas o sistema de educação nacional do país, a população, as instituições nacionais deviam de perceber que provavelmente os professores são os principais ou os mais bem-sucedidos empresários deste país. Porquê? Porque
eu não sou muito de entrar nestas áreas, mas é verdade. A custo baixo, que tem uma produção enorme relativamente àquilo que é a produção nacional. E eu já fui criança. Eu lembro do meu primeiro dia de aulas, em 1970, não sei quantos, ou 80, já não me lembro, mas não sei do ano, mas lembro-me do meu primeiro dia de aulas. Lembro-me de todo o percurso que fui passando, lembro de muitos professores, grandes professores. Sou professor também, trabalho também na área do rendimento esportivo. Sou pai, tenho também filhos nestas áreas complicadas, é um grande constrangimento, e quando os meus filhos saírem vou continuar a ser um cidadão, quando eu me reformar, vou continuar a ser um cidadão que penso e vivo a educação, porque isto faz parte efetivamente, ou seja, e aquilo que se passa dentro das escolas é do empreendedorismo tamanho relativamente àquilo que são as necessidades da população. Fazem-se coisas extraordinárias. Os meus colegas, os professores fazem pensam a sociedade desta forma, desde o nosso percurso de criança até o nosso percurso e tentam transmitir isso, estratégias, muito para além, e conseguem ao mesmo tempo, por isso é que são os grandes empresários deste país, conseguem ao mesmo tempo ludibriar, gerir todas as questões mais burocráticas com sucesso. Em que os alunos estão formados, têm formação pessoal, têm formação profissional. A questão que eu coloco, isto tudo para colocar uma questão que eu penso que é bastante pertinente, que é o sentido. Eu estava aqui, olhei para a educação, espaço público, vamos lá ver o que é que isto vai dar. E efetivamente acho que estamos aqui num momento único, que é o seguinte: a escola e toda a comunidade escolar e professores está completamente aberta hoje em dia à comunidade externa. E vocês que estão aí, estas três pessoas, estas três entidades, estas três instituições, 4 com a moderadora, fazem parte dessa comunidade. E esse espaço foi criado, dentro do funcionamento escolar. Aquilo que eu vos coloco é um pouco o seguinte: é um desafio também. Dentro das vossas instituições, dentro daquilo que vocês representam, também como pessoas, como profissionais, como entidades competentes que têm dentro das vossas áreas, qual é que é o espaço dentro da vossa instituição que se dá à reflexão e ao contributo para aquilo que cada um dentro de vocês, dentro de vós, e dentro da vossa instituição pode, além da opinião, além daquilo que é rentável na Cisco, na arte, no que seja, além disso, qual é que é o espaço de reflexão? Qual é o espaço de reflexão que trazem para essa comunidade e para nos poderem ajudar a dar mais ferramentas de forma mais concreta? É uma questão. A outra questão é: como é que nós comunicamos? Como é que as vossas instituições, ou seja, dentro disso, como é que podem comunicar dentro dessa preparação? Como é que é utilizada a comunicação relativamente àquilo que acontece dentro do espaço escolar? Pronto, esse é o meu contributo. Obrigado. Obrigado. Eu se calhar voltava aqui ao painel sim para talvez uns comentários finais, se não houver depois mais inscrições. Mónica. Eu, em resposta à última e à penúltima questão e a algumas provocações também, eu acho que é muito importante dizer, por exemplo, no Instituto Gulbenkian de Ciência, esta relação com o espaço público e com a escola pública é muito importante para nós. Desde já há imenso tempo que o Instituto Gulbenkian de Ciência foi pioneiro em trabalho com escolas. E agora, nomeadamente, mediado também pela Câmara de Oeiras, temos vários programas de ligação à escola, seja de receber estudantes para perceberem o que é que querem fazer no futuro, seja de receber turmas com professores que visitam a escola, o IGC, seja de atividades de
de formação de professores, seja de programas para os professores fazerem nas aulas para promover o pensamento crítico, elaborados com os professores, que é o tal Lab in a Box. Portanto, e vejo aqui pessoas também a representar o ITQB, que é outro instituto em Oeiras, e que também fazem várias atividades. Portanto, há um programa imenso em que os investigadores dedicam parte do seu tempo, que normalmente é dedicado à investigação, a esse espaço público da escola pública, que é importante para todos nós. E quando nós fazemos a avaliação dos investigadores, e agora estou a falar pelo IGC porque eu acho que isto não é comum noutros institutos, nós além de avaliarmos as competências científicas, o que é que o investigador produziu por aí fora, também avaliamos esta contribuição do investigador para este espaço público, digamos, ou seja, como é que o investigador se liga à sociedade e também investe na sociedade. Portanto, eu acho que aqui acho que já poderia haver ainda mais, e eu gostava do futuro fazermos ainda mais, mas há um sentimento por parte dos investigadores, e cada vez mais também vemos isso mais ainda nos mais novos, que sentem que tem que haver esta relação com a comunidade. E, portanto, o Instituto de Investigação não pode estar isolado, mas tem que estar com a comunidade e, no fundo, a promover que a ciência seja parte da sociedade, como deveria ser, não é? E, em conjunto, pensarmos em maneiras de fazer essa ciência e o pensamento crítico chegar mais facilmente às escolas. Portanto, eu acho que aí já há uma relação, eu não tinha falado nela antes, e que é muito importante. Portanto, acho que aqui é talvez aquilo que é mais importante. Eu acho que a escola pública é muito importante. Eu peço desculpa de não ter dito que eu sou um produto da escola pública, pronto, e que os casos de sucesso, o seu ativismo que tive fora, é tudo da escola pública. Houve razões para pôr as minhas crianças na escola privada, pronto, são crianças com um passado bastante desfavorecido e que havia ali qualquer coisa especial naquela escola, pronto. Peço desculpa, porque o meu pensamento vai todo para a escola pública, não queria provocar, nem queria ferir suscetibilidades, da maneira como falei, está bem? Pronto. Depois só queria dar só mais uma ponta em relação, porque eu acho que é importante em relação ao recrutamento de talento, porque percebi que houve aqui alguma surpresa na relação do voluntariado e do recrutamento de talento. Eu gostava também de dizer, quando nós recrutamos pessoas os futuros cientistas no IGC, olhamos pouco para as notas dos miúdos. É muito mais importante que um miúdo tenha feito música durante muito tempo, tenha estado no conservatório, tenha feito artes, tenha tido um percurso a nível de desporto que mostre que é uma pessoa que, quando gosta de algo, se mete a sério nessa coisa. Por exemplo, o voluntariado, a participação em associações por aí fora também é muito importante. Portanto, eu acho que estas competências, mais uma vez, nós próprios também valorizamos e não tanto as notas. Pronto. E acho que fico por aqui. Em jeito de resposta a estas perguntas, volto a referir aquilo que disse. Não há educação sem escola pública. Nós hoje em dia vivemos um problema de talento. Eu falo muito disto, que é um problema que eu vivo todos os dias. Okay? E o talento tem que ser todo aproveitado. E o talento só é todo aproveitado se a escola pública estiver a funcionar a 100%. Como eu disse anteriormente, não é possível a escola privada absorver a população que nós temos, portanto, a escola pública deverá absorver todo o talento possível de imaginar. Agora, há coisas que podemos mudar. Por exemplo, a questão dos manuais que falou. Se calhar já não temos de dar os manuais em livro. Damos no modelo digital, a quem pode. Mas isso depois são coisas que têm... Vocês conhecem muito melhor que eu como é que se pode dinamizar nos tempos que vivemos hoje a cabeça das crianças. Eu não conheço os meus filhos, mas vocês conhecem muito melhor que eu essa parte. Okay? Em relação a um tema que toda a gente fala e que toda a gente o faz, tem a ver com a relação da comunidade com as empresas e das escolas com as empresas. Okay? Não é só das escolas em si, é também das universidades, aqui quando falamos todo patamar. É uma conversa que tem muitos anos. Eu sou diretor-geral da Cisco há 3 anos e meio, okay? E estive no outro dia a ver os números e já recebemos à volta de 20 escolas ali na Cisco para explicarmos a nossa atividade, onde cada diretor da sua área explica
aos alunos aquilo que faz, a sua atividade, etc., de forma a motivar as pessoas a definirem aquilo que querem fazer da sua escolha futura. Obviamente, e volto a dizer que isto é um tema que muito se fala, mas que não se faz muito, eu acho que nós devíamos realmente investir nisto. Acho que é um ponto muito importante, seja a Cisco, seja o Instituto Gulbenkian, seja o que for. Há muitas empresas aqui, muitas e muito grandes empresas em Oeiras, ok? E, sinceramente, eu acho que devíamos arranjar entre todos um mecanismo de pôr uma máquina a funcionar que juntasse as escolas ao mundo empresarial, ok? Não é porque nós vamos ensinar a vida aos miúdos, não tem nada a ver com isso, mas acho que vamos explicar aquilo que fazemos e muitas vezes podemos orientar miúdos que têm algumas indecisões, se querem ir para o IT, se querem ir para a gestão, se querem ir para as artes plásticas, seja o que for, no fundo orientá-los um bocadinho a escolher a sua vida. Portanto, eu diria que Oeiras tem um ecossistema de empresas que nós podemos tirar um valor muito abrangente à volta deste tema. Era isso. Só duas pequenas questões, só para rematar. Quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava dentro de uma caminhonete, era uma viagem longa, e entretanto apercebemos todos que o motorista estava bêbado. E a caminhonete por várias vezes oscilou, foi 2 vezes à vala, e eu senti que havia ali uma unidade interna, ou seja, de repente aqueles estranhos formaram uma comunidade. E entretanto eu avancei em direção ao motorista e disse: o senhor agora, havia ali assim um entreposto, o senhor vai parar aí e vai pedir para ser substituído quando está em condições de conduzir. E disse-o, tinha 18 anos, disse-o de uma forma assertiva, com voz clara, discurso preparado, e foi o meu erro, porque a partir do momento em que eu falei, de repente, as pessoas viraram-se contra mim. E de repente há um ser com ar assustador que encosta o indicador ao meu nariz e diz: quem vai sair és tu já. Achas fascista? Quem é que tu pensas? O homem está a trabalhar. E de facto quem ficou ali sozinho no meio do nada fui eu. E portanto, esta história é só porque eu sou um absoluto entusiasta das comunidades, mas tenho uma desconfiança desde criança daquele momento em que as comunidades se tornam uma espécie de casulo corporativo, não é? Nós aqui tendemos a ser 2 casulos corporativos, não é? Pais, educadores, e portanto eu prefiro ficar aquém desse momento de transição. E portanto aqui, em relação à relação entre escolas privadas e escolas públicas, eu estou à vontade porque eu, em toda a minha vida, como educando, educador, pai, atravessei os 2 modelos e a pessoa sabe exatamente porque é que às vezes recorre às escolas privadas. Porque sabemos que há problemas nas escolas públicas, mas o mérito, o futuro, como indica o próprio título do encontro, é precisamente a defesa do espaço público. E a defesa do espaço público só pode acontecer a partir de uma partilha que é o da escola pública. Portanto, eu acho que quanto a isso, mas todos temos os nossos pequenas dores. Mas, só para rematar, com certeza devem conhecer, há um filme maravilhoso da escritora francesa Marguerite Duras, que se chama Les Enfants, em que basicamente é a história de um miúdo, o Ernesto, que não quer ir à escola porque lá só lhe ensinam o que ele não sabe. E é maravilhoso, porque quando lhe perguntam: mas tu recusas-te a ir à escola porque recusas-te a instruir? E ele diz: não, eu só me recuso de ir à escola porque me ensinam o que eu não sei. Lembrei-me ontem deste, que já não vi o filme há muito tempo, é realmente o problema com o qual eu me deparei ao longo da minha vida e que tornei a assistir com a minha filha, que são demasiadas as vezes em que uma criança se depara com esta questão. E eu acho que devíamos pensar sobre isso. Obrigado.
Muito bem. Acho que vamos encerrar agora este primeiro painel. Eu quero agradecer a todos os participantes, a vocês em particular, as pessoas que estiveram também aqui a ouvir e a intervir. Com uma nota final minha, a pergunta que nos levou aqui foi para que serve a escola. A escola serve para isto tudo, não é? Para ensinar, para formar, para ouvir os alunos e para tanto mais, como ficou provado nestes três últimos anos. E acho que sim, acho que a solução passa por sair destes casulos corporativos e, enquanto observador atento a estas questões, acredito que o trabalho será tanto mais bem sucedido quanto maior for a proximidade e a abertura e a relação entre as escolas e as comunidades envolventes, as famílias, os pais, as associações sociais, culturais, científicas, as autarquias. Desejo a todos continuação de bom debate e também um bom arranque de ano letivo para todos. E obrigada. Isabel Leiria, Mónica Betancourt Dias, Filipe Cabal, Miguel Almeida e especialmente a todos os que também participaram a fomentar a discussão.